exatamente 15 horas e 51 minutos. Repito, 15 horas e 51 minutos. Eu sou Denis Ventura Bittencourt, somos do Grupo Jornal de Comunicação, uma empresa presidida por José Arinaldo de Oliveira Filho, presente em 5 estados: Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba. Conosco para falar sobre o assunto importantíssimo, dinheiro. Você anda lidando bem com o seu dinheiro, independentemente das questões em esferas estadual e nacional? Você anda cuidando bem do seu dinheiro? Para falar sobre isto e outros assuntos importantes, aqui o competente economista Lucas Trindade. Boa tarde, meu querido, seja bem-vindo. Boa tarde, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar com vocês sobre todos esses temas importantes, não só para o Brasil, como para o mundo. E vai ser muito bacana poder compartilhar um pouco sobre esses diversos âmbitos do dinheiro, né? O âmbito mais individual, dos investimentos, poupar, e também questões do outro lado do globo. Interessante, né? E vou fazer uma pergunta, primeiro de cunho pessoal, tudo bem? Pode ficar à Tá vontade. certo? Vamos lá. Por que economia? Em que momento, né, ali, escolheu a área de economia? O que foi que o atraiu tanto para sair para uma área tão peculiar e que exige uma visão ampla de geografia, de história da humanidade, né, de como as pessoas lidam com o processo? O que foi que trouxe a economia até você, a ponto de você fazer com tanto primor, tanto Perfeito, estudo? perfeito. Boa pergunta. Desde pequena, assim, eu me lembro, quando eu era criança só, eu assistia o jornal, via lá, a taxa de inflação aumentou em tantos por cento, o nosso dinheiro desvalorizou. Todas essas questões, também questões mais voltadas para o empreendedorismo, para o negócio, isso sempre me atraiu. Então, Sim. sempre foi uma área de muito interesse e que eu sempre estudei sem o peso do estudo, assim, eu estudei com prazer, com leveza. Então, acho que foi algo natural, assim, me encontrei no assunto e sou economista e sigo buscando entender cada vez mais dentro dessa área. É errado pensar que a economia só é da área de exatas? Seria errado só pensar dessa maneira? Isso, na verdade, a economia é humanas aplicado, né? Assim, Interessante isso, né? vem das humanas. É porque como a gente acaba usando muito gráfico, números, o pessoal acaba se confundindo um pouco e Não joga é? a economia pro lado das exatas, É algo, mas é algo que tem com a área de contabilidade também, né? isso, As isso, pessoas isso. falam, não, é área de exatas, não quero. Quer dizer, é a área de humanas aplicada, é isso? Exatamente, exatamente. Então, na verdade, a economia é humana, só que usa Sim, gráfico, usa os números como ferramenta para poder descrever o mundo que a gente está inserido. fantástico isso, né? Com certeza. O brasileiro, ele sabe lidar bem com o dinheiro? Doutor Lucas Então, Trindade, geralmente não, né? O brasileiro fala sobre tem isso. um índice muito alto aí de endividamento no país. O brasileiro ele não tem esse costume de poupar, Sim, de guardar para o amanhã. Eu acho que tem algumas questões envolvidas. Primeiro, uma questão cultural, já está um pouco enraizada essa questão do gasto e do em viver detrimento. hoje somente? Exatamente. E aí isso também está muito atrelado à inflação. Então, principalmente as gerações mais velhas que viveram tempos de inflação muito altos, sabiam que naquela época não valia a pena guardar o dinheiro porque amanhã ele não ia valer nada. Sim, Então isso acaba influenciando muito. Acho que um pouco do modelo como é a previdência no país também acaba influenciando. Então tira um pouco da responsabilidade de cada um de guardar o seu dinheiro de forma individual e outras questões também que acabam entrando nesse bolo. esta geração que vem agora, 21 anos, 22 anos, eles não têm ainda aquilo que a gente chama de educação financeira, né? A grande maioria dos pais acaba não passando essa educação financeira em casa, né? As escolas também não trabalham educação financeira, diferentemente de outros países onde a matéria já está lá como parte do currículo. É um erro. Aliás, vou até voltar. Algumas já inseriram no Brasil. Algumas escolas privadas, alguns projetos da rede pública, mas é uma coisa muito tímida, né? Se as pessoas tivessem na escola a educação financeira lá como base, logo no princípio ali do ensino fundamental, quinta série, sexta série, né? Teríamos um comportamento diferente de as pessoas no Brasil acabarem lidando com dinheiro? Sua análise assim, fique bem à vontade. Então, assim, sendo bem honesto em Aham. relação a esse ponto, eu Sim, acredito sim que tem uma influência bacana essa questão da educação financeira, de você passar isso para quem é mais novo, ou até para os mais velhos também. sim, Mas eu acho que tudo isso é uma questão mais de consequências estruturais do país que a gente vive. Então, tá. eu acho que só a questão da educação financeira por si só
não vai resolver essa mentalidade financeira do brasileiro como um todo. Eu acho que é mais uma questão de consequência de como as coisas funcionam no nosso país. Como as coisas funcionam em nosso país? Dá uma esclarecida para a gente aí agora, do ponto de vista de um economista que é ligado nas questões que acontecem, internas, externas. Qual é o ponto em que o brasileiro está? Exemplo, temos um governo que diz que estamos economicamente bem, mesmo com déficit de bilhões, né? O governo diz isso. Parte do setor econômico diz que estamos aí bem endividados. E a população do Brasil, me desculpe, querendo saber sobre o carnaval. Né? Mas aí é bom quando a gente fala sobre esse assunto, porque a gente acaba atinando um pouco para que as pessoas entendam o quanto é importante aprender e a ouvir com gente que sabe como você, perdoe-me, para que elas acordem e comecem a lidar de uma maneira mais saudável com o próprio dinheiro, né? Onde estamos economicamente no Brasil nesse momento, Lucas Trindade? Uma ótima pergunta. E assim, e aí quando você vê essa questão do gasto, Sim. ele não é só individual, uma questão de educação financeira individual, de planejamento, etc. Mas a gente vê isso no governo de forma geral, né? Assim, independente do lado político, esquerda, direita, a questão fiscal é uma questão muito visada e muito falada no Brasil. Tá. O que muda, na verdade, é que, de um lado, fala muito sobre você diminuir gastos, de você buscar onde cortar dentro do governo, Sim. e o outro lado acaba falando sobre arrecadar mais. Fala muito sobre renúncia fiscal, sobre como você tirar essas renúncias para poder equilibrar o déficit. Sim. Então, assim, a questão fiscal no Brasil é uma questão muito batida. E, assim, existem estudos que falam que até 2028 ou 2029... Então, traduz isso aí. O gasto obrigatório é o gasto que já está dentro do planejamento do governo, do setor público, vinculado à educação, à saúde, segurança, ou então até mesmo salários dos servidores. Então, dentro do orçamento público, mais de 90% é de gasto obrigatório. Então, existe um espaço muito pequeno para investimento público ou para outros projetos e fazer isso rodar. Em outras linhas, Lucas Trindade, você está me dizendo que essa previsão até 2028? Isso, eu já vi 2 estudos. Eu vi um que até 2028 não vai ter espaço para gastos não obrigatórios, e outro que é até 2029, 2030. Então, ainda nessa década, exatamente. Já, né? 4 anos, 5 anos, eles passam com a rapidez efusiva. Ou seja, a gente não vai ter dinheiro mais para ir além do óbvio. Exatamente. O país pode travar mesmo a partir de, no máximo, daqui a 5 anos, se providências não forem tomadas em relação à economia brasileira. Exatamente. E aí, falando um pouco sobre essas providências, já pegando... isso, né? Exatamente, isso pouco preocupante. Com certeza. Então, falando um pouco sobre essas providências, é comum, na verdade, é esperado que nesses próximos anos a gente tenha até que repensar o modelo de arcabouço fiscal atual, que para poder permitir esse tipo de gasto, poder deixar mais duro, enfim, repensar um pouco a forma como é. Sim. Vai fazer uma reforma da Previdência, então a gente fez uma recentemente, mas foi mais para postergar uma reforma mais séria da Previdência, que é um gasto enorme. Esse golpe horroroso de 6 bilhões, né, que já... Exatamente. Que já prejudica e já deixa o brasileiro desconfiado. Então, o brasileiro que vai guardando o dinheirinho dele ali para a sua previdência, para a sua velhice, ele fica desconfiado sobre será que é o melhor jeito realmente de guardar a minha aposentadoria. Então, são questões que para o brasileiro são extremamente importantes e preocupantes, né? Então, a reforma da Previdência, uma reforma fiscal, uma reforma administrativa também, então rever alguns tipos de gasto, percentual de gasto também, qual área que estava necessitando mais, às vezes um pouco de desvincular alguns gastos, talvez seja interessante também para o governo brasileiro. Exemplo disso, do que poderia ser desvinculado do governo brasileiro. Nós vamos ao intervalo? É isso? Não? Posso seguir? Posso? Exemplo do que pode ser desvinculado diretamente do governo brasileiro. Então, tem uma discussão muito grande sobre percentual de gasto que vai para educação e saúde. Só que assim, é uma discussão muito complexa, porque educação e saúde é básico do ser humano. Seria a base social, né? Exatamente, só que vou dar um exemplo. Algumas prefeituras que têm até
um índice de natalidade muito pequeno no Brasil, acabam destinando para as escolas, para as creches, um valor superior do que deveria, porque está sendo obrigado pelo percentual mínimo de destinação desses recursos. Muitas vezes não tem nem criança mais tanto naqueles colégios e creches, mas a verba tem que ir porque é vinculado. Então, eu não estou falando aqui que não tem que investir em educação. Entendemos mas totalmente. a ideia é você fazer um planejamento mais assertivo e eficiente, baseado no que está havendo em cada situação estudada. Lucas, houve uma... Primeiro, está ótimo, obrigado por sua presença, tá? Houve agora um levantamento em nível Sergipe que disse que nós temos mais pessoas que recebem o Bolsa Família, aliás, há mais famílias que recebem auxílios do governo, portanto, Bolsa Família, do que, na verdade, pessoas de carteira assinada, né? Esse dado, ele é preocupante ou ele não interfere diretamente no processo de desenvolvimento da sociedade? Se me perder essas paradas que eu estou dando, tá? Porque a garganta essa noite, ela me matou, ela me maltratou muito a garganta essa noite, tive que tomar uma injeção bombástica hoje para estar aqui com você, porque conteúdo de qualidade a gente não dispensa. Obrigado mais uma vez, viu? Não, então eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esses assuntos que eu gosto muito de debater, de passar para o próximo. E assim, me perdoe, qual foi essa pergunta mesmo? Isso é bom, né? É coisa de ao vivo, coisa de ao vivo. O dado saiu agora, mostrando que em Sergipe... A Bolsa Família, exatamente, né? Nós temos mais famílias com Bolsa Família do que famílias com pessoas com carteira assinada, né? Então, este escopo, ele, na verdade, demonstra uma economia frágil ainda, em que isto é bom ou em que isto também pode ser muito ruim? Não, perfeito, perfeito. Primeiro, para não parecer que eu estou desvalorizando, o Bolsa Família eu acho um programa incrível, ajuda muita gente que precisa, que necessita de ter esse apoio lá na base, pessoas que não têm nada... Ficou com medo de ser cancelado, né? Vamos fazer o disclaimer, né? Faz logo. Mas assim... Tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Então, para que ninguém tenha dúvida, tá? Doutor Lucas, ele é a favor das ajudas governamentais. Porém, fica à vontade, doutor. Porém, assim, eu acho que esse dado é uma consequência da improdutividade brasileira. Não o fato em si de ter mais Bolsa Família, mas isso reflete que o Brasil, de forma geral, ele é muito improdutivo, ele é pouco competitivo em vários setores. Sim. Então, isso não é exclusivo só do Sergipe, pelo que eu andei acompanhando, mais de 12 estados no Brasil estão nesse mesmo processo. Estão nesse mesmo processo. Aqui no Nordeste, só o Rio Grande do Norte, recentemente, não está mais nessa lista de estados com mais Bolsa Família do que assalariados, carteira assinada. E assim, por que isso é preocupante? Porque reflete que a gente não consegue muitas vezes ser competitivo, ser produtivo, que as empresas... Da visão do economista agora, isso causa um vício social, mesmo todos nós concordando, eu sou partícipe de sua ideia, de que o Bolsa Família, de fato, ele auxilia as pessoas, tá? Mas o período pelo qual ele perdura, quase que até a maioridade, isso não cria, na verdade, um certo vício nas pessoas em não buscarem o trabalho formal, que a depender do número de filhos, ela vai receber muito próximo, semelhante, enfim, ao que pagaria o salário mínimo do Brasil? Assim, eu já vi alguns casos que refletem um pouco disso. Eu acho que o interessante seria, aliado ao programa, ter formas dentro do programa que fizessem que as pessoas conseguissem sair dessa situação. Então, ou algo atrelado, algum projeto atrelado em relação à profissionalização, Sim. ou de inserção no mercado de trabalho, ter alguma parceria com outras instituições, com empresas, porque a gente conseguiria que essas pessoas saíssem dessa situação e fossem para o mercado formal, né? Eu sei que não é fácil, não é só instalar de dedos, mas eu acho de extrema importância para conseguir fazer com que essas pessoas trabalhem, que essas pessoas tenham outras formas de renda, né? Acho que tira um pouco dessa visão de dependência total em relação ao programa governamental, né? Chama os comerciais aí, por gentileza, tá? Eu volto já com o doutor Lucas Trindade, economista, falando sobre assuntos que mexem aí com o processo da sociedade, não só sergipana, mas da sociedade brasileira. Quando voltar, eu quero falar sobre o salário mínimo. Show. Tá? Quero saber como é que você lida com o seu dinheiro, né? Porque você tem o macete da coisa, e mais os impactos em relação
ao que esta guerra pode trazer de economia ou de declínio econômico para o Brasil, ok? Ok, muito obrigado. Tá bom? Eu volto já com o Lucas Trindade, economista, falando sobre economia e outros aprendizados, que eu vou perguntar a ele já, de como você pode lidar melhor com o seu dinheiro. Ah, eu ganho pouco. Eu quero saber eu quero que ele me diga se vale a pena ou não guardar aquele pouco que você pode guardar. Eu volto já. Estamos apresentando Denison Ventura,